Olá, amigos, olá, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma EBD, né, Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Cajati. E nós hoje estamos já na 11ª lição da revista Marcos no Ser, da editora cristã evangélica, essa revistinha aqui. E nós temos hoje um assunto, né, para tratarmos aqui a respeito do mal. Deus criou o mal? Essa foi a pergunta, né? Essa é a pergunta como título da lição. E aqui o autor coloca que entender que a existência do mal é resultado direto da queda e do consequente juízo divino. Esse é o propósito da lição. Nós precisamos entender que todas as coisas, né, que Deus criou, permitiu, ela tem propósitos, e em todos esses propósitos, o amor, a justiça, a soberania de Deus é inquestionável, né? Tudo o que existe, em tudo Deus deve ser glorificado. Às vezes nós não temos muito entendimento, aliás, nós não temos nada de entendimento, né? Sobre o funcionamento das coisas, sobre a grandeza de Deus, mas nós precisamos aprender a confiar. E confiar é não questionar, né? É não ter que ter resposta prontas, apenas crer, né? Ter fé é isso, né? É deixar, é descansar nele, é mesmo não enxergando as coisas, não tendo visão clara a respeito do assunto, mas nós precisamos confiar nossa vida, confiar a nossa família, confiar a nossa espiritualidade, confiar a nossa eternidade nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz, ele tem controle sobre todas as coisas. Vamos orar? Curva a sua cabeça onde você está. Vamos pedir a Deus a sabedoria, o entendimento e principalmente que nós não venhamos a ter opiniões próprias, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando no meu e no seu coração. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor criou. Ó Deus, mesmo não entendendo algumas coisas, ó Deus, nós confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor tem controle de tudo, ó Pai. Pedimos ao Senhor perdão e misericórdia, ó Pai, se somos tão falhos, ó Deus, pecadores. Ó Deus, muitas vezes estamos enfraquecidos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor por entendimento diante da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossos corações. Fale, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, e usa-nos, ó Deus, como ferramenta para ouvir a Tua voz e para transmiti-la, ó Deus, a quem quer que seja, ó Pai. Senhor, abençoa, ó Deus, essa pessoa que está do outro lado, que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa acalmar o coração dela também, possa tratar aquilo, ó Deus, que possa estar entristecendo a vida dela, que o Senhor, ó Deus, possa adentrar nesse lar, derramando chuvas de bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um que está nesse momento ouvindo a Tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade e louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 45, o versículo 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tem algo que Deus não faz? Alguma coisa é impossível para Deus? E o que é o mal, na verdade, né? Às vezes a gente imagina o mal como um segundo Deus, né? Como o mal seria aquele bicho-papão que nos causa medo, né? O que é o mal? O que são trevas? Vamos pensar dessa forma. O que são trevas? Trevas é a ausência da luz. A luz existe. E as trevas? As trevas são a ausência da luz. Aqui o autor diz assim: se Deus é criador de todas as coisas, Ele criou o mal? O mal e o bem existem e tudo acontece dentro dos limites impostos pela soberania de Deus e não há qualquer incoerência nisso. Lá em Gênesis 1,
Nós vamos ler lá Gênesis 1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Então Deus criou os céus e criou a terra, mas a terra era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Aqui em Gênesis nós vemos a criação de Deus. Deus fez a luz. E as trevas eram o quê? As trevas eram a ausência da luz. As trevas eram onde não havia luz. Deus é bom, Deus é perfeito e Ele é poderoso. E Ele criou o homem. E o homem não é todo bom, não é poderoso e não é todo santo, né? Porque senão nós seríamos Deus também, senão o mundo todo teria um monte de deuses. E há um só Deus, há um só perfeito, há um bom, há um só bom. Não seria homem, Deus não fez um homem perfeito, com defeitos na verdade. Ele fez o homem não totalmente bom, senão seríamos deuses também, né? E há um único Deus, há um único ser completo, há um único ser bom totalmente, há um único ser poderoso totalmente. E isso que nos falta é o que causa em nós uma necessidade por Deus. Porque aquilo que nós não temos de santidade totalmente é o que Jesus nos proporciona. A completude de uma santidade, a completude de uma perfeição, a completude de uma sabedoria, tudo o que nos falta, Jesus nos completa. Essa é a luz. Essa é a luz. E aonde essa luz está, então não há trevas. Então não há imperfeição. Pode haver uma falta, mas não há um defeito. Deus não fez nada defeituoso. E aí nós olhamos que todas as coisas elas têm um propósito, elas têm um sentido. Mas Deus, Ele permite, né, que nós tenhamos um livre-arbítrio e nós possamos decidir o que nós queremos, se nós o desejamos ou se nós achamos que nós conseguimos por nós mesmos chegar a algum lugar. Mas Ele nos mostra o quanto nós dependemos dEle. E aí, todo esse projeto de Deus, todo o sistema à nossa volta contribui para que nós possamos compreender quem é Deus, qual é o lugar de Deus, né? E qual é o nosso lugar. E o que muitas vezes nasce no nosso coração é o que nasceu no coração de Satanás, né? O grande mentiroso, o grande maldoso que se rebelou contra Deus. Porque ele achou que poderia ser Deus, ele achou que poderia talvez ser até melhor do que Deus. Ele foi então condenado, e essa condenação é o que muitas vezes causa dano para nós hoje. O fato de nós nascermos não totalmente poderosos, não totalmente perfeitos e santos como Deus não traria para nós condenação. Mas o fato de muitas vezes a gente querer tomar o lugar de Deus, assim como Satanás, e muitas vezes rejeitar essa dependência de Deus é o que causa em nós, muitas vezes, a condenação, assim como trouxe para Satanás. E a destruição, né? A Bíblia também diz que Deus destrói também coisas. Porque criação, você cria e você pode destruir. Afinal, a criação é sua. Se Deus assim desejar destruir alguma das suas criações, o que faz dele um ser mau? Foi ele que fez. Pertence a ele. Ele não está tirando nada de ninguém. Ele não está sendo cruel, porque pertence a ele. Ser cruel iria contra os princípios, contra as características de Deus.
uma coisa que Deus não poderia fazer é ir contra ele mesmo. Se Deus é bom, ele não pode então ser cruel. Ele não pode ir contra as suas próprias virtudes. E conta-se uma historinha, né, uma lenda, um mito, que um homem, um grande rei, ele possuía uma propriedade magnífica, né, maravilhosa, ele tinha todas as coisas e ele tinha muitos servos, ele tinha muitas pessoas a seu serviço, né? E era um homem muito justo, muito bom, e tudo que ele tinha, tudo que ele possuía era algo muito bom. E aí um dos seus servos, né, olhou para aquele senhor e pensou: por que ele tem tudo isso? Não é justo eu ser servo e ele ser senhor. Não é justo eu estar aqui trabalhando ao seu favor. E aí aquele servo maldoso, né, ele intentou no seu coração contra o seu senhor e tentou saqueá-lo. Esse fato causou algo no coração do seu senhor, e o senhor então pegou aquele servo e lançou ele num quarto escuro, num porão escuro daquela residência, né, daquele império que ele tinha. Ele possuía também os seus porões, lugares de depósito, de expurgos, e ele então lançou aquele servo naquele lugar escuro. E ali ele amaldiçoou aquele lugar e falou: você será condenado, e até que chegue o seu dia você vai permanecer aí. E aquele lugar era um lugar escuro, um lugar frio, né? E aí aquele senhor, ele tinha muitos filhos pequenos, e ele alertou os seus filhos: não cheguem próximo daquele portão, né? Não cheguem próximo daquela porta. Ali está um homem que se revoltou contra mim e ele vai ficar lá até que ele seja julgado. E ele então avisou os seus filhos para que não chegassem nem perto daquela porta. Passando alguns dias, né? Os filhos ali brincando, e toda criança ela tem aquela curiosidadezinha. E as crianças começaram a passear ali por perto, e de repente aquela vozinha, né? Chega até aqui, né? Vem até aqui, né? Vem aqui para te contar uma coisa. E a criança curiosa, ela percebeu, foi lá, ouviu o que aquele homem tinha para falar. Quando elas chegaram perto da porta, ele começou a ludibriar lá: se você soubesse o que eu tenho aqui dentro, né? Eu tenho algo muito precioso, muito maravilhoso, uma pedra preciosíssima. E eu queria te dar, mas infelizmente eu não posso sair. Mas se você vier aqui pegar, eu posso te entregar. E aí as crianças brincando ali, até tentaram, né, fazer de conta que não estavam ouvindo, mas a voz foi muito insistente. E então algumas das crianças entraram naquela prisão, naquele lugar, e ao entrarem foi fechada a porta, e aí ele então tomou aquelas crianças para aquele mesmo local de condenação. Passado alguns dias, né, o pai ele precisava tirar aquela criança de lá, porque chegava o dia em que ele destruiria aquele servo maldoso. Mas como ele destruiria se lá dentro haviam seus filhos? Ele não poderia destruir aquele lugar. Então ele tomou um dos seus filhos, né, o seu filho mais velho, um príncipe, ele mandou lá para dentro e falou: olha, você vai buscar os meus filhinhos e traga de volta para que eu então possa executar, né, aquele servo maldoso. E o seu filho foi para dentro daquele quarto escuro. Era muito escuro, mas ele tinha uma luz, ele era a luz. E onde ele passava, ele brilhava aquela luz, e aí as crianças podiam ver. Durante o período que as crianças estavam ali presas, aquele servo maldoso fez muita maldade com elas, porque ele não se conformava de ele mesmo ser julgado. Ele não se conformava de ele ser condenado sozinho. Ele queria levar alguém com ele. Então, por que não os filhos do seu senhor, como uma forma de vingança, né, contra o seu senhor? E aí, durante aquele período, ele fez maldades, ele causou medo, pânico, terror para aquelas crianças. E até que então
o príncipe, né, adentrou naquele quarto, levando luz e clareando aquele ambiente escuro, aquele ambiente frio, e aí foi tomando as crianças para retornar para os aposentos, né, do seu pai. Naquele momento, houve uma guerra, uma luta, né, para salvar as crianças, e aquele príncipe guerreou contra aquele servo. Ele não era um servo fraco, ele tinha suas forças, mas o príncipe guerreou muito contra ele, e aí ele guerreou tanto que o seu corpo foi todo despedaçado, né? Ele derramou ali sangue, mas ele prometeu que resgataria os filhos do seu Senhor. E aí, o seu sangue ele foi derramado naquele lugar, e aí ele voltou, né, para os aposentos do seu pai, para dizer a situação que estava acontecendo, e aí ele deixou partes do seu corpo e do seu sangue ali naquele quarto, e pediu para que aquelas crianças que já haviam tocado, que já haviam visto ele, elas então pudessem tomar um pedaço do seu corpo e um pedaço do seu sangue, que essa seria a marca para que elas se salvassem, mas que elas se mantivessem ali, porque elas precisavam alcançar as outras crianças também para retirar daquele local escuro. Aquele príncipe, ele voltou para o pai, levou consigo algumas crianças, porque eram muitas, né? Levou consigo algumas crianças e demonstrou ali para o seu pai a sua vitória sobre aquele servo, demonstrando tudo o que tinha acontecido ali dentro do quarto escuro, e falou: eu preciso voltar, eu preciso retornar. E aí, aquele servo, nesse meio tempo, ele sabia que havia pouco tempo para ele ali, que a sua condenação, que o seu julgamento final estava prestes a acontecer. E ele então lutou com todas as suas forças para destruir aquelas crianças, para acabar com tudo. E guerreou com todas as suas forças para destruir todos aqueles filhos, né, do seu Senhor que estavam ali dentro. As crianças aguardavam o dia que o príncipe retornaria para resgatá-las. E aquelas que desfaleciam pelo caminho, de tanto sofrimento, de tanto dano, né, que lhes eram causados, mesmo assim, elas tomavam do sangue que aquele príncipe deixou e tomavam um pedaço da carne do seu príncipe, e elas então seriam marcadas para que o dia que ele retornasse, elas pudessem sair daquele quarto escuro, voltar para os aposentos do seu pai, e aquele servo maldoso pudesse ser julgado. Um dia o príncipe retornou e levou para si todos os filhos do seu senhor, do seu pai. Levou no colo todos e entregou ao seu pai. Resgatou todos quantos ouviram, né? Todos quantos, ao enxergarem aquela luz, apanharam daquele corpo e tomaram daquele sangue, eles receberam vidas. E mesmo os que desfaleciam pelo caminho, eles, quando passaram a porta, eles receberam vida, porque lá fora não existia morte, lá fora não existia medo, lá fora não existia pânico. Durante todo o tempo onde eles viveram naquele quartinho escuro, muitas coisas foram lhe contadas, né? Muitas mentiras, muito sofrimento, muita dor, muito pânico. Era muita coisa ruim que aconteceu. Eles foram abusados psicologicamente e fisicamente ali dentro. E isso é o que muitas vezes acontece conosco. Há um lugar de condenação para um servo que um dia tentou ser Deus, um dia tentou se colocar no lugar de Deus. Como criatura, ele também não era perfeito, ele também tinha livre escolha, e a escolha dele foi errada. A escolha dele foi se rebelar contra o seu Deus, foi andar em caminhos, foi andar por lugares que não eram aconselhados pelo seu Deus, mas ele conhecia todas as coisas, porque ele estava num lugar, numa posição de privilégio, de estar diretamente ligado ali ao seu Senhor, e mesmo assim ele, Satanás, se rebelou contra Deus.
para ele é um julgamento, para ele há uma justiça a ser executada. E essa justiça, ela será a sua condenação eterna, será a sua destruição total. Mas enquanto há filhos de Deus nesse quartinho escuro, sendo enganados, sendo ludibriados por Satanás, Deus não destrói o quarto porque Ele ama os seus filhos. E os filhos nasceram para herdar o reino do seu Senhor. Eu e você somos filhos de Deus. Nós não nascemos para condenação eterna, nós não nascemos só para servir, mas nós nascemos também para herdar. Nós somos feitos por Deus para herdar o seu reino, para viver junto com Ele em vida eterna. Porém, ludibriados por Satanás uma vez, né, lá desde Adão e Eva, os homens foram ludibriados. Ah, mas Adão e Eva erraram, o que eu tenho a ver com isso? Se eu e você tivesse lá, a gente também teria feito a mesma coisa. A gente também teria botado o ouvido lá na porta e escutado o que aquele homem maldoso estava por falar. Quando ele disse assim, quando Deus disse assim, existem duas árvores, uma boa e uma ruim. Não cheguem perto daquela árvore má. Né? Deus sabia que ali haveria destruição para os seus filhos. Ele falou, não vão lá. Não tomem daquela árvore. E os seus filhos ali brincando pelo paraíso, ouviram lá uma serpentezinha falando alguma coisa e eles ficaram curiosos para saber o que era. O que tinha de tão bom por detrás daquela história toda. E eles foram atrás. E eu e você somos iguaizinhos. Hoje, o tempo todo, Satanás nos vende uma ideia. Faça isso e a sua vida vai melhorar, né? Leve vantagem sobre o seu irmão e a sua vida vai melhorar. Tá vendo que por que você vive, né, com falta de dinheiro? Porque você não é esperto o bastante. Por que você não é feliz? Porque você não bebe, você não fuma, você não pratica prostituição, você não pratica isso, você não pratica aquilo. Se você fizesse tudo isso, você tem liberdade. Venha e eu te mostrarei o que é viver de verdade. E ele vende para você, para mim e para você, essa mesma historinha, né? Que ele vendeu lá para Adão e Eva e a gente caiu o tempo todo. E aí, o sofrimento, né, que envolve esse mundo, que faz com que eu e você estejamos num lugar de muito sofrimento, é porque nós estamos debaixo de uma justiça de Deus. Deus é santo, é justo, está aplicando a sua justiça. E quem está no quartinho escuro está à mercê de toda essa justiça, porque aquele quartinho escuro, que é um lugar de morte, que é um lugar de condenação, que é esse mundo que nós vivemos, é um lugar que é o destino de Satanás, não é meu e seu. Aqui não é lugar para se viver. Aqui não é um lugar para nós vivermos. Nós fomos expulsos de lá, né, do Jardim do Éden, do lugar de aconchego com o Pai, porque nós erramos, porque nós fomos desobedientes. E aqui nós estamos sofrendo a justiça de Deus. Quando Deus aplica a sua justiça à humanidade, isso não o torna injusto, isso não o torna cruel. Ele está aplicando a justiça, ele está sendo fiel à sua própria palavra. O que Deus não pode é ir contra as suas próprias promessas. Porque o que somos nós sem Deus? Se Deus é vida, se Deus é paz, né? Se Deus é justiça, se Deus é tudo isso de bom, é bondade, é amor, o que eu e você estamos fazendo longe de Deus? O que eu e você estamos fazendo nos voltando contra o nosso Criador? A única coisa que Ele está mostrando para nós é que há morte do outro lado. Você pode escolher se você quer Deus ou se você quer o que não é Deus. E o que não é Deus? Aquilo que não é bom. Ou seja, eu e você temos o livre-arbítrio. E isso é o que Deus fez conosco. Até nisso o seu amor foi demonstrado. Né? Até nisso Ele prova o seu amor por nós. E por amor
a mim e a você. Ele nos deixou livre para escolher entre a vida e a morte. E o que nós escolhemos? Escolhemos ouvir uma palavrinha mentirosa e nos distanciarmos do Pai, nos distanciarmos daquele que nos dá vida, que nos dá paz. Olha, não perca suas energias disputando com Deus o que Deus faz, duvidando e questionando Deus. Deus oferece vida, Deus oferece aquilo que vai te completar, aquilo que completa a parte que lhe falta. O que lhe falta? Lhe falta pureza total, lhe falta santidade total, lhe falta eternidade, porque nós perdemos essa eternidade quando nos deixamos enganar. E Ele oferece hoje Jesus Cristo como vida, como alguém que completa você. Se nós não podemos chegar lá sozinhos, Jesus nos completa. Como Deus pode não ser bom, dando-nos sempre uma segunda chance, demonstrando seu amor por nós, demonstrando seu carinho por nós, demonstrando que os seus propósitos para nós é sempre os melhores, demonstrando para nós que tudo que Ele faz é bom. E Deus permite o mal visando arrependimento. Sabe? Porque Deus permitiu que nós caíssemos na tentação, no erro, no engano, no engodo. Porque Ele visava o arrependimento, Ele visava com que nós nos enxergássemos como criatura, enxergássemos como somos incompetentes, como somos impotentes. Essa é a palavra. Como nós não somos poderosos como Deus é, como nós não somos sábios como Deus é, como nós não somos justos como Deus é. E aí nós sintamos a necessidade de ser assim e busquemos isso na fonte que tem, que é Ele. Deus permite o mal visando um arrependimento. Ele quer que eu e você o busquemos por amor. Sintamos a necessidade de estarmos junto a Cristo. Porque se nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como é que nós podemos duvidar de que Deus é bom, de que Deus é justo? Aonde nós encontramos o padrão de bondade e de justiça? Se não aquela essência que nós temos dentro de nós mesmos, do nosso Criador. Então nós temos algo que nos diz que há um padrão de santidade, que há um padrão de justiça, que há um padrão de perfeição, de amor. Por que então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Na verdade, essa árvore, ela demonstra 3 papéis importantes na criação. Ela mostra que Deus criou o homem livre para fazer escolha. O homem é livre. Ele tem o livre-arbítrio de adorar a Deus. E ele pode recusar, ele pode virar as costas para Deus e não querer Deus. Ela mostrou que Deus criou o homem livre para fazer escolhas. O homem tinha liberdade e o poder de querer fazer o que é bom e agradável a Deus, mas por livre escolha preferiu o mal. Então, o mal foi eu e você que escolhemos. Ah, mas eu estou aqui por culpa de Adão e Eva. Se nós estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. Nós temos a livre escolha. Até nisso, o amor dele é demonstrado, né? Não só o poder, mas o amor de Deus é demonstrado. Aquelas árvores, né? Aquela árvore que estava no jardim do Éden, ela é um instrumento para provar a voluntariedade de Adão e Eva em obedecer a Deus. Essa verdade é confirmada sobre todos os que são chamados para viver em sua presença. Eu e você temos uma árvore do bem e do mal todos os dias. Nós temos uma escolha. Qual vai ser a minha escolha? Qual é a sua escolha? Pense nisso. Agora, finalizando, nenhuma decisão autônoma estaria fora da soberania de Deus. Sabe, Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus nos deu escolhas e nós escolhemos o mal. Mas sabia que mesmo escolhendo o mal,
isso não está fora do controle de Deus. Ele ainda assim não perdeu o controle das coisas, ele ainda assim é soberano sobre todas as coisas, e ele ainda assim nos ama e nos quer como filhos, né? Ele nos ama e nos quer como filhos. Isso é tão verdade que as consequências advindas da escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal foram anunciadas de antemão. Primeiro que Deus já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que os homens iriam ser curiosos o suficiente para aceitar a proposta de Satanás. E ele sabia, ele não teve um plano B. Não estava fora do seu propósito. Tudo tinha um propósito. O que estava determinado não era a vontade do homem, mas as consequências de suas escolhas. Deus queria mostrar, olha, por que eu sou poderoso? Porque vocês são meus filhos? Porque eu cuido de vocês? Porque se não fosse eu, era isso que aconteceria. Deus mostra o outro lado. E através dessa escolha do homem, Deus mostrou o que é o homem sem Deus. E sabe o que é bonito, o que é lindo, né? É a gente ver o quanto, apesar do mal nos causar tanto sofrimento, ele ainda nos carrega para junto de Deus, porque nós nos tornamos carentes de Deus. Quanto maior o sofrimento, para muitas pessoas o sofrimento é morte, o sofrimento é dor. Mas você sabia que muitas pessoas, elas conhecem a Deus e alcançam a vida eterna através de um grande sofrimento? É através de um grande sofrimento que elas clamam, às vezes mesmo sem conhecer Deus, elas clamam por misericórdia e clamam pela perfeição, elas clamam pelo seu Criador, elas clamam por salvação, porque é no meio de um sofrimento que uma pessoa busca o seu Deus, que ela sente saudade de casa. Sabe quando você olha para uma imagem bem bonita e você fala aquilo é belo, né? A filosofia diz isso, né? Quando você olha para uma imagem e você olha para aquilo e pensa, nossa, como é bonito. Não é que aquilo é o belo, é que você sente saudade de algo lindo, porque Deus é lindo. A sua essência lá dentro clama por um ser maior, clama por um ser perfeito. Quando nós nos incomodamos com esse mundo, quando nós nos incomodamos com as injustiças, quando nós olhamos para o nosso irmão sofrendo e nós falamos assim, cadê a justiça, cadê a bondade? É porque nós conseguimos lembrar que lá dentro do nosso ser, na nossa essência, há algo que clama pela justiça verdadeira e completa que é de Deus. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 8, 22, diz assim, 22 e 23, diz assim, porque sabemos que toda a criação, há um tempo, geme e suporta angústia até agora. Não só nós, a natureza toda a criação está gemendo, está sofrendo, está em angústia. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Olha só o que diz Romano. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Olha o que a Bíblia diz. Sabe esse sofrimento? Sabe essa dor? Sabe essas perguntas? É porque o seu espírito clama pela adoção de filho. Você não suporta viver longe do Pai. Você não suporta viver longe de Deus. E por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Para que você chegasse nesse ponto e entendesse o quanto Deus é bom. O quanto Ele é justo e o quanto eu quero isso para mim. O quanto eu não quero ficar longe de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Que lindo, né? No 24 e 25.
Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós temos um clamor dentro do nosso coração. A gente não se dá conta por que a falta de paz, por que porque nós não nos conformamos com esse mundo, porque nada tá bom aqui para nós, porque nosso lugar não é aqui. E Deus permitiu isso para que nós sentíssemos saudade de casa, para que nós desejássemos por amor, por nós mesmos, sentir saudade do Pai, sentir vontade de estar com Ele. Entende isso? Ele poderia ter escolhido não permitir que eu e você viéssemos para cá. Mas quando nós vemos uma autoridade fazer isso e impor alguma coisa, nós achamos isso injusto, porque não nos deu alternativa, não nos deu chance de escolha. Deus não fez isso conosco, Ele nos deu chance para escolhermos e para entendermos que o nosso lugar não é nesse mundo. Eu sinto saudade de casa. E você? Que nesse dia, que nesse momento, você não fique se questionando quem fez o mal, se Deus é justo, se não é. Olhe para dentro de você e veja o que está faltando. Deus te chama. Sabe quando Jesus estava lá para ressuscitar Lázaro? Jesus chorou, porque Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. Jesus queria chegar e correr para o abraço com Lázaro, mas aquilo foi necessário que Lázaro estivesse dentro de um sepulcro, dentro de um lugar de mortos, para que todos entendessem o que é vida e o quanto nós precisamos de vida. E Jesus chorou e chamou Lázaro, vem para fora, vem para a vida, vem aqui que eu tenho o que você precisa. E Lázaro poderia ter ficado lá. Quando ele ouviu Jesus clamando, Jesus chamando, Lázaro saiu. Lázaro atendeu Jesus. Sabe esses porquês que você está tendo dentro da sua cabeça? Sabe esse vazio que nada preenche, que as mentiras de Satanás, que o engodo de Satanás não preencheu e nunca vai preencher na sua vida? Ouça Deus chamando. Ouça Ele chamando você para perto dEle. Não endureça o seu coração. Atenta para o chamado de Deus. Ele quer te dar vida, Ele quer te abraçar, Ele quer levar para um lugar de filho. Ele quer que você retorne para casa. Jesus sofreu por mim e por você. Não pense que foi fácil essa batalha também. Ele sofreu, Ele veio até aqui, Ele foi humilhado. Pelo mesmo ser que enganou Adão e Eva, enganou eu e você, e nos engana até hoje. Jesus foi humilhado, ele foi pressionado, ele foi levado a sofrimento fisicamente, psicologicamente. Ele sofreu horrores para que esse encontro fosse marcado. E hoje ele te chama. Hoje ele quer tirar você do quartinho escuro. Hoje ele quer tirar você de um lugar de condenação, de um lugar que não é meu nem seu. Foi preparado para aquele servo rebelde, aquele servo que se rebelou contra Deus, que quis saquear o seu Senhor. Volte para os braços do Pai. Olhe para os... Ouça o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Ouça o chamado do seu coração, clamando pelo seu Pai. Que Deus abençoe sua vida, que você volte para Deus. Mesmo estando dentro de uma igreja, às vezes nós estamos longe do Pai. Tem um hino que nós costumamos cantar que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja, questionando o Criador, se debatendo. Você já viu uma pessoa
que ela vai ser salva de uma... Ela tá se afogando e ela precisa de salvação. E quando a salvação chega, às vezes ela se debate tanto, ela reage tanto, que ela tenta impedir a sua própria salvação. Ela dificulta a sua própria salvação. Eu e você, às vezes, estamos sentindo essa voz dentro do nosso coração, esse incômodo. E às vezes o que nós fazemos é nos debater, é reagir contra o nosso Salvador, questionar, debater Deus, achar que nós somos mais justos do que Ele, que nós deveríamos ter um poder maior. Ao invés de fazer isso, deixe-se ser salvo. Se deixe levar pelo Salvador e saia desse mundo de sofrimento, salvo pelo poder do sangue de Jesus. Aceita a salvação. Aceite a voz que está falando dentro de você, que aqui não é lugar para você. Ouça e aceite o chamado de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que é onde entrou essa mensagem, no lar que abriu as portas para essa mensagem, que Deus possa abençoar, que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, por tão grande salvação que o Senhor nos dá, e por ter permitido que nós enxergássemos que sem ti não somos nada. Obrigado, Deus, mesmo sem entendermos muitas vezes os propósitos, mas nós precisamos confiar, nós precisamos ter esperança de que a salvação está vindo e de que ela nos é apresentada através do teu Filho Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a aceitar de coração e a viver uma vida de salvos e remidos, de filhos do Senhor, ó Pai, para que nós possamos retornar tão breve para os teus braços, ó Deus, que é o nosso lugar. Muito obrigada pelo teu grande amor e por ter nos proporcionado um tempo de decisão e tempo ainda de nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.